E eu digo pra você que tem esse pensamento, não interessa de quem você é filho, quanto conhecimento teórico você consiga consumir, você só entende o seu perfil de investidor quando você começa a investir de fato e vivenciar o dia a dia de mercado, né? Então, por mais que eu tenha começado a investir lá atrás, né, 2008, enfim, você só tem plena consciência do que é investir, das dificuldades que você vai vivenciar na sua trajetória, quando você tira o dinheiro do seu bolso, ali, do seu salário suado, e você vai fazer a sua alocação, né? Então, eu acho que investidora de verdade foi no momento que eu comecei a trabalhar no mercado, ali em 2012, ainda como estagiária, né? Então, aquele dinheirinho curtinho, no final do mês você fala, bom, o que eu faço com essa grana, né? Então, você vai evoluindo, e obviamente tive muito contato com a estratégia de dividendos, praticamente só isso em casa. E quando fui trabalhar no mercado, eu fui, obviamente, desafiada a analisar outros setores que não necessariamente eu gostaria, enfim, mas para mim foi muito importante para a evolução profissional, né? Então, eu tinha o anjinho aqui do lado, né? O jacarezinho, dividendo, você tinha aqui desse lado, compra Magalu. E o analista tem esse desafio, né? De você sempre tem que trazer uma novidade, você tem que trocar, fazer uma oxigenação de carteira vez ou outra, senão o seu cliente começa a reclamar, pô, não tô trabalhando, é sempre a mesma ação aqui, o negócio não sobe, né, quero outra oportunidade. Então, para a evolução profissional, para mim foi muito importante ter tido que me desafiar e analisar outros setores, e, enfim, outras classes de ativos também, né, e fazer umas cagadas, obviamente, no meio do caminho, né, quem nunca? Então, você tá ali naquele ambiente de mesa. E trabalhava com muita gente experiente, né? Tudo cabelo branco, enfim, a Elite era uma corretora bem tradicional. Então, você, assim, bebia direto da fonte, era um MBA por dia e tal. E claro que, às vezes, com excesso de informação, você tem uma certa dificuldade de filtrar ali o que é, sabe, exaltação no momento de mercado, o que é, de fato, sinal, né? Distinguir sinal de ruído. E aí, foi justamente, acho que foi 2017 que teve Carne Fraca. Foi por aí, né? Foi por aí. Enfim, montei uma posição em BRF. Cara, não, o papel caiu dos R$40, 35. Não, agora é o momento. Tal. Falei, quer saber? É um dos poucos setores que eu não tô impedida. Fui lá, montei uma posiçãozinha. Ela era grande, mas pra mim na época era relevante. E aí foi assim, uma sucessão de... Nossa, que momento difícil pro setor, né? Então, Wesley Day, depois Carne Fraca. E o papel caindo. E eu fazendo preço médio. Preço médio é maravilhoso. Aí, quando chegou no momento que eu falei, cara, ou eu arranco esse band-aid logo e assumo que eu cometi um erro, porque eu tô comprando só pra fazer o preço médio, mas assim, eu nem gosto do setor, sabe? Eu só comprei ali porque, achei que já tinha caído demais, sabe? Você cai nessas falácias mesmo sendo alguém de mercado. E aí, acabei arrancando o band-aid, tirei da carteira e foi a melhor decisão possível, né? Realmente, assim, segue a sua estratégia, que é devagar e sempre, né? Às vezes, quando a gente se desvia do caminho e tenta dar essas porradas, é quando as maiores decepções acontecem, né? Então, fui como é que eu vou dizer assim? O mercado foi testando a minha fé na estratégia e todas as vezes que eu passava, eu cometia um erro, eu chegava à mesma conclusão. Cara, meu pai tem razão. O caminho é esse daqui. Para de tentar inventar a roda, né? Que a gente tava brincando no começo, né? Nos bastidores. A gente, quando faz economia, cara, se forma achando que é Deus. Aí você tira o CNPq e você tem certeza absoluta que você tem o poder de prever o futuro com muita certeza, né? E aí você chega na realidade e vê que é um pouquinho diferente, né? É muito louco isso, porque só sentindo na pele pra aprender, né? Acho que muita gente vai ouvir isso aqui e não vai conseguir absorver tão bem quanto perder na pele. Por isso que eu ouço tanta gente falar, mas fulano tá falando aquilo lá na internet, e aí a pessoa vai, segue, perde um dinheirão. Assim, às vezes é um bom laboratório para essa pessoa aprender o que não fazer. O mercado financeiro tem um pouco dessa coisa que você paga para aprender na pele. Então, que você pague pouco, pelo menos, né? Que você perca no começo, né? Quando você ainda tem menos dinheiro que... Menos dinheiro e mais tempo, né? Para reverter a situação. Você contou esse caso, eu lembrei nessa época, mais ou menos, a gente tinha uma carteira recomendada lá na Infomoney e
acho que foi 18, que foi quando a Sanepar teve a revisão tarifária, que foi assim, totalmente atrapalhada. Era uma posição pequena na carteira, mas todo dia eu olhava para ela. E todo dia, assim, eu tinha 95% da carteira em outras ações, 5% na Sanepar. E eu percebi que eu gastava metade do meu tempo olhando a Sanepar, analisando a Sanepar, conversando sobre a Sanepar para saber se eu vendia, se eu comprava. Eu falei, peraí, é aquela coisa de... Eu tenho 95% aqui que eu poderia estar me dedicando mais ou fazendo alguma coisa. Quando eu arranquei, foi um tira alívio. Um peso das costas, né? Porque eu percebi que eu já estava pelos motivos errados no investimento, né? Exato. É aquela coisa que... Pô, eu quero ganhar dinheiro, eu quero estar certo, né? Porque às vezes é isso, você fica aumentando a posição para querer provar que você estava certo e quando subir... Enfim, tem um MBA de finanças comportamentais em cada perda. E assim, a perda ela dói muito mais do que o ganho, né? O ganho é legal, você tem ali um ganho marginal ali, né? De felicidade e tal, mas é muito momentâneo, né? Agora a perda, você fica remoendo, cara, você fala, puta, por que eu não vendi antes, cara? Puta. E geralmente não é a história que a gente gosta de contar no bar, né? O mercado foi testando a minha fé na estratégia e toda vez que eu errava, eu comprovava que eu tinha que seguir essa estratégia, né? Que é muito simples, mas não é simplória, né? Não é fácil de você seguir essa trajetória, porque, de novo, você vai ter várias outras classes de ativos, de outros tipos de investimento que vão parecer... A grama do vizinho é sempre mais verde, né? E é difícil você se manter consistente, né? Num mercado como esse, mas... basta você se lembrar da equação mais importante que você aprende na escola, que é a de valor futuro, né? Então, o valor futuro, ele depende, é o valor presente ali, mais o N do exponencial ali, que é a única variável exponencial, né? Que é o tempo. Então, o juro composto, ele ensina muito, é ver a grama crescer, né? É um negócio lento, né? Então, a gente não tá, quanto mais cedo você perceber que a Bolsa de Valores não é um negócio de você fazer dinheiro para amanhã, mais rápido você vai se conformar de que essa estratégia tem grandes chances de ser vencedora, né? Que é o devagar e sempre, né? Então, a maneira de você ir mais rápido é indo devagar. Sobre estratégia simples, mas não simplória, eu lembrei tem aquela conversa do Buffett com acho que é o Jeff Bezos que pergunta pro Buffett, né? Pô, se a sua estratégia tão boa, né? É tão boa, por que as pessoas não seguem, né? E aí o Buffett fala, né? Ninguém quer ficar rico devagar. Exatamente. Exatamente. E por que não diversificar em outros ativos? Porque eu gosto daquilo que eu consigo ter o fluxo de caixa para eu conseguir prever, né? Então, a gente também estava falando nos bastidores, né? Sobre criptomoedas, enfim, eu gosto muito do ativo como tecnologia, do que tem embarcado ali, de conceito, mas para colocar no meu portfólio, eu tenho um pouco de dúvida sobre ativos cujo valuation depende muito mais da loucura dos homens do que do fundamento. Então, aonde pode ir o Bitcoin? Sei lá, o céu é o limite, mas para cima e para baixo. Então, eu prefiro ficar em empresas, porque se no futuro criptomoedas for o mainstream, são as empresas as responsáveis, os veículos responsáveis pela distribuição dessa riqueza. E aí eu vou receber o meu dividendo em criptomoeda anyway. Então eu não vejo um motivo de eu ter que ficar me preocupando muito com esse tipo de ativo no momento. Mas gosto de ler sobre, assim, entendendo muito bem de blockchain, enfim. Você vê ali grandes vantagens no ativo, mas simplesmente não é pra mim. Prefiro ficar ali na minha zona de competência, no que eu sei que eu sou boa, no que eu sei que eu entendo. E futuramente, quem sabe eu não recebo os meus dividendos aí em Bitcoin, né? Eu respondo essa pergunta sempre sobre criptomoeda de uma maneira bem simples, assim, exatamente essa questão do quanto que vale, não faço a menor ideia de onde isso pode chegar, muito difícil tangibilizar, mas pensando numa alocação de carteira, eu entrei no time aí do 1 a 2% de cripto na carteira, meramente para melhorar o meu balanceamento de risco-retorno. Porque ali é o capital que, se subir pra caramba, como subiu recentemente, eu não vou lá estourar champanhe de alegria, porque não vou virar um novo milionário da cripto, né? Mas se cair também, eu não vou sofrer ali. Mas ele ajuda a dar um balanço ali para uma parcela que eu já tinha ali numa renda fixa ali, eu basicamente dou uma apimentada ali nessa parte do portfólio.